Olá, povo de Deus, Nossa Senhora das Dores, 15 de setembro de 2020. Nossa reflexão de hoje será a partir de Hebreus 5, de 7 a 9, João 19, 25 e 27 e Lucas 2, 33 e 35. Para celebrar Nossa Senhora das Dores, a liturgia nos propõe a escolha de um ou outro trecho do Evangelho, além desses 3 versículos de Hebreus. Comecemos pela leitura. O texto aos Hebreus é bastante debatido e até deturpado. Já foi atribuído a Paulo, mas não procede. Já foi chamado de carta, mas não tem nada desse estilo. É o único texto do Segundo Testamento que chama Jesus de sacerdote. Porém, é preciso ler com atenção para não tirar conclusões precipitadas. No contexto da Palestina do primeiro século, Jesus não tinha nada de sacerdote. Tanto que quando ele pergunta aos discípulos o que dizem ser o Filho do Homem, os discípulos responderam que o confundiam com um dos profetas, mas ninguém o confundia com um sacerdote. Portanto, quando o texto aos Hebreus o chama de sacerdote, é preciso saber de que tipo de sacerdócio participava Jesus. O grande estudioso do texto aos Hebreus, Vanhoá, discorre sobre o sacerdócio existencial de Jesus, ou seja, aquele que é sacerdote por entregar a própria vida e não a vida de algum animal em sacrifício. E para esse sacerdócio existencial de entrega da própria vida, somos todos chamados desde o nosso batismo. No nosso texto de hoje, altissimamente cristológico, proposto na celebração de Nossa Senhora das Dores, está clara a relação entre o valor do sofrimento no mistério de Cristo e o sofrimento na vida de Maria. Diz assim: nos dias da sua vida terrena, Cristo apresentou orações e súplicas àquele que o podia salvar da morte com grandes lágrimas e clamor. E foi atendido por causa de sua piedade. Apesar de ser filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E, tornado perfeito, tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Esse Cristo é também o Filho de Maria, que assumiu inteiramente o caminho da cruz e do sofrimento em sua vida. A religiosidade popular sempre se identificou com essas imagens do Cristo e da Maria padecentes, pois percebe nelas a imagem de sua própria vida. Maria e Jesus, profundamente obedientes ao Pai, pois assumiram em suas vidas as lutas e sofrimentos do povo para resgatá-lo dos vales de lágrimas, abrindo-lhe as portas do paraíso. João 19, 25 e 27. O pequeno trecho de hoje é exclusivo do quarto evangelho. Padre Grün nos dá uma bela chave de leitura desse quadro pintado por João. Diz ele: a radicalidade de sua vida exigiu de Jesus certo distanciamento físico de seus familiares e a renúncia a novos laços pelo casamento. Mas não podemos imaginar um Jesus que não amasse a sua mãe e seus familiares. Maria aparece pouco no Evangelho, mas sempre na hora certa, no lugar certo, discretamente, sabendo quando entrar em cena, quando esperar e quando sair. Para ela, o importante é fazer tudo o que ele mandar. A cena da mãe que vê o filho agonizante no meio da tortura faz pensar em tantas mães que choram seus filhos ainda jovens, mortos pela fome, droga ou doença, pelo trânsito ou mau atendimento médico, pela violência de todo tipo de nossa sociedade. É uma cena que inspirou grandes artistas sem jamais esgotar sua grandeza. Merece ser contemplada em silêncio. Mulheres e um homem junto à cruz de Jesus. Quando Jesus era acolhido e até aclamado, estas mulheres se mantinham discretamente à distância. Agora, no auge do abandono e de sua humilhação,
lá estão elas, cheias de coragem e de dignidade. E não é assim até hoje? Que o digam as mulheres que carregam toda a responsabilidade da família quando o marido se acovarda e se omite, ou tantas mães solteiras que assumem sozinhas a vida e a educação da criança, mas com frequência são ainda humilhadas e discriminadas por homens que ignoram sua luta. Lucas 2, 33 a 35. A nossa outra opção de hoje. Naquele tempo, o pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que se dizia dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: esse menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição. Uma espada transpassará a tua alma. Assim hão de revelar-se os pensamentos de muitos corações. O contexto de hoje é do casal judeu Maria e José indo cumprir o que mandava a lei, a apresentar o seu primogênito no templo. E o velho Simeão recebe aí Maria e José e faz o anúncio do sofrimento e dores que Maria passaria para a vida, com a vida e missão do menino. E interessante observar que no texto aos Hebreus 4:12, a espada é entendida como sendo a palavra de Deus. O texto diz assim: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Ora, tanto Jesus quanto Maria outra coisa não fizeram que cumprir a palavra. Seja feita em mim, conforme a tua palavra. A devoção a Nossa Senhora das Dores vem desde os inícios do 2º milênio. O primeiro formulário litúrgico desta festa surgiu em Colônia, na Alemanha, no ano 1423. O Papa Sisto IV inseriu no missal romano a memória da Senhora da Piedade. A atenção à Mãe Dolorosa desenvolveu-se gradualmente sob a forma das 7 dores, representadas nas 7 espadas que lhe trespassam o peito. E o Papa Pio X colocou a memória no dia 15 de setembro. As 7 dores são a profecia de Simeão sobre Jesus, a fuga da Sagrada Família para o Egito, o desaparecimento do menino Jesus durante 3 dias, o encontro de Maria e Jesus a caminho do Calvário, Maria observando o sofrimento e morte de Jesus na cruz, Maria recebe o corpo do filho tirado da cruz, Maria observa o corpo do filho a ser depositado no Santo Sepulcro. Precisamos ajudar os cristãos e cristãs que frequentam nossas comunidades a contemplarem as dores de Maria sem se esquecer da Maria que cantou o Magnífica com tanta força e determinação. Passar da dor à certeza da libertação. Ser solidário com tantas Marias que padecem hoje, em busca da certeza da superação da dor por meio de ações concretas que libertem as mulheres da condição inferior que a sociedade lhes impõe. E nunca se esquecer que Maria tinha certeza de que seria louvada como bem-aventurada. Portanto, ela seria chamada feliz por todas as gerações. Um beijo no seu coração.